Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 15. Estamos chegando então ao final desse capítulo. E temos construído nos nossos sermões, no nosso aprendizado de domingo, justamente a história da igreja primitiva, como o Senhor tem trabalhado através do seu povo. Nós vimos a fundação da igreja em Jerusalém, a expansão da igreja para a Judéia, para Samaria, e através de Paulo e Barnabé, instrumentos de Deus separados ali da igreja de Antioquia, como a igreja, o evangelho alcançou as cidades gentílicas ali da região da Galácia. E o choque que isso causou na igreja, né? Quando eles voltam dessa viagem, eles então começam a enfrentar dificuldades justamente por conta da inclusão dos gentios na igreja junto com os judeus. E nós vimos justamente essa igreja enfrentando essa grande crise teológica ali na sua história. O evangelho ameaçado por conta desses acréscimos humanos e a igreja tendo que discernir entre afirmar e defender a verdade de que nós somos justamente salvos e unicamente salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós chegamos no desfecho definitivo dessa história, onde nós podemos perceber esse momento. A decisão foi tomada ali em Jerusalém, mas a decisão agora precisava ser comunicada às igrejas. E é justamente aqui que nós vemos algo sendo importante e bem impactante para a igreja do Senhor Jesus. Quando o evangelho ele é comunicado de modo verdadeiro, quando a verdade do evangelho é defendida, é hasteada na igreja, e assim é comunicada com clareza, ela vai produzir na igreja unidade, ela vai produzir alegria no povo de Deus. A verdadeira unidade, ela nasce quando a igreja ela comunica de modo claro a doutrina da graça do Senhor. A doutrina bem produzida, ela traz alegria, ela traz consolidação, unidade, firmeza para a igreja. E é isso que nós vamos observar aqui, irmãos. Nesse texto, fica bem evidente para nós o importante papel da boa doutrina na igreja. O importante papel da boa teologia sendo ensinada na igreja. Observe comigo então a partir do versículo 22 de Atos capítulo 15. Diz assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios da Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra e nos pedir o auxílio do Espírito Santo para nos direcionar a compreendê-la nesta noite. É o que nós te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, pela água. Essa semana eu tive muita crise de garganta, mas vai dar tudo certo, pela graça de Deus. Então, nós observamos aqui esse momento inicial. Aqui nós temos a decisão da igreja e essa decisão expressa comunhão. De modo que aqui, o que nós podemos entender nessa primeira parte desse texto é que a verdade do evangelho, ela gera unidade espiritual. Quando a boa teologia, a boa doutrina, quando a verdade do evangelho ela é defendida, ela vai gerar na igreja unidade. Ela vai gerar na igreja uma união espiritual, um consenso espiritual entre o povo de Deus. Depois de todo o processo que eles passaram de discernimento que nós vimos no texto anterior, Lucas agora ele nos conduz para um momento onde a igreja transforma aquela decisão teológica, aquela decisão doutrinária, em uma decisão para a comunidade concreta. Aqui nós observamos o versículo 22 começando: Então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, bem como também a toda a igreja. Essa frase ela é muito significativa, porque o texto aqui grego utiliza uma expressão que transmite a ideia de algo
que pareceu correto, apropriado, que veio do bom discernimento daquela comunidade. Não se trata de uma decisão, digamos assim, administrativa meramente, ou de uma votação pragmática, mas aqui está sendo descrito uma unidade espiritual que é produzida pelo bom discernimento da palavra de Deus. E ele diz também que a igreja participa dessa decisão. Ele coloca os apóstolos como sendo os que tinham autoridade de fundação na igreja, os presbíteros, os líderes ali das igrejas, bem como toda a igreja. Lucas faz questão de incluir a igreja como um todo naquela decisão. A unidade da igreja, então, não nasce pela imposição da autoridade, como se a decisão fosse unicamente só dos apóstolos e dos líderes, mas pelo reconhecimento coletivo de toda aquela verdade. A igreja tinha consciência, era instruída e sabia que aquilo que tinha sido decidido era a melhor decisão, a decisão mais verdadeira. A igreja do Novo Testamento, então, ela não é uma instituição que está sendo guiada por interesses particulares ou interesses políticos, por mero pragmatismo organizacional. Porque muitas vezes igrejas podem cair neste risco de existirem apenas por pragmatismo organizacional. Existem por existir e vão apenas se mantendo no que é chamado de uma cultura de manutenção, apenas mantendo aquilo de modo pragmático. Mas aqui nós observamos uma comunidade que se submete à revelação de Deus. E quando isso acontece, a união da igreja não é algo artificial, não é algo gerado apenas por encontros marcados com dia e hora, mas é fruto da verdade que vive no meio do povo e que tem clareza na mente do povo. Fruto do evangelho verdadeiro, assim pregado. E nós vivemos justamente num tempo que frequentemente se busca cada vez mais preservar uma união, mas as pessoas querem preservar a união por meio de concessões doutrinárias, onde a gente abre mão de certas verdades que são fundamentais para que as coisas, para que a gente não possa desagradar ninguém. Ou então muitas vezes se pensa que a única maneira correta de se trazer paz para a igreja é evitar temas que são difíceis, é evitar temas teológicos que são complexos, ou então relativizar algumas convicções, de modo que a gente pode negociar, porque eu não quero desagradar ninguém, então assim também eu não vou falar a verdade do evangelho, eu não vou falar as verdades bíblicas, por quê? Para não ofender as pessoas. E assim as pessoas buscam uma falsa unidade, uma falsa paz. Mas o que nós enxergamos aqui é o contrário. A verdadeira unidade, ela nasce quando a verdade do evangelho é discernida com clareza e afirmada com clareza. Não é a doutrina que divide a igreja. Não é a boa doutrina, o bom ensino que faz com que a igreja morra, com que a igreja venha a emudecer. Mas é justamente o erro que fragmenta a igreja. E persistir no erro fragmenta ainda mais. A verdade, quando ela é reconhecida de modo coletivo, ela produz unidade, ela produz comunhão no meio do povo de Deus. E o texto ele continua dizendo, então, que a igreja decidiu, diante dessa verdade que foi decidida de modo deliberado sobre toda a igreja, todos tinham convicção. Eles então decidiram escolher alguns homens e enviá-los para Antioquia. E esses homens iam junto com Barnabé e Paulo. Lembra? Os representantes da igreja de Antioquia naquele concílio eram Barnabé e Paulo, e eles estavam voltando. E eles mandaram junto com Barnabé e Paulo mais 2 homens. Judas, chamado Barsabás, e Silas, né? Descrito Silas aqui como líder, como líderes entre os irmãos, né? Eles eram. Ou seja, eles tinham posição de liderança lá na igreja em Jerusalém, onde eles estavam reunidos. Judas e Silas aqui eram reconhecidos como homens de liderança naquela comunidade, espiritualmente capacitados para isso. Isso mostra então que a igreja ela não tratava questões doutrinárias de modo superficial ou improvisado, mas havia um cuidado de garantir que aquela mensagem que fosse transmitida para os irmãos em Antioquia fosse transmitida com fidelidade, com clareza e com boa intenção. Por isso que eles escolheram aqui mais 2 homens, de modo para mostrar, não é só Barnabé e Paulo, mas também estamos enviando aqui líderes da igreja para que vocês possam entender que essa é a nossa decisão e que nós queremos permanecer unidos como um só povo de Deus. Havia o cuidado de garantir que a mensagem fosse clara, fosse entendida. Lucas, então, aqui apresenta o conteúdo da carta que seria enviada.
O versículo 23 começa com a saudação simples da carta, quando ele fala: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações, os irmãos de toda aquela região gentílica ali. A carta começa com ele dizendo: olha, aos irmãos. Isso aqui é muito significativo para aquela situação. Não é uma formalidade trivial chamar os outros de irmãos. Mas aqui é o reconhecimento da unidade que vinha da igreja. Da unidade que deveria existir pela compreensão de que judeus e gentios agora, ambos faziam parte da mesma família da fé. Os dois estavam na mesma comunidade. Ambos eram da mesma família. E essa linguagem aqui reforça aquilo que já havia sido decidido lá no conselho. A inclusão dos gentios como povo de Deus não é uma questão secundária, não é uma questão à parte aqui de todo esse problema, não é periférico, mas é justamente central nisso. Eles não são crentes de segunda categoria porque são gentios. Eles não são crentes inferiores porque são gentios, mas eles são irmãos, assim como os judeus. A carta reconhece, então, o problema ali. Né? Eles diz: visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras transtornando a mente de vocês. Eles reconhecem o problema. Eles sabem de onde vinha o problema. A igreja aqui reconhece que certos mestres haviam causado confusão ao ensinar aquilo que era contrário à boa doutrina da palavra. Ensinavam que a circuncisão era necessária para a salvação. E Lucas aqui usa uma expressão bem forte, quando ele fala: olha, eles estão transtornando a mente de vocês. Né? E aqui é como se ele estivesse dizendo desse jeito: olha, eles estão trazendo confusão, eles estão trazendo doença, eles estão afetando de modo negativo a mente de vocês. Esses benditos, né? Esses ditos cujos benditos de Deus saíram do meio ali da igreja santa, da igreja saudável, e foram perturbar no campo dos outros. Mas é triste, não é não? Eles estavam lá e tudo, aí sai de lá para ir perturbar os irmãos das igrejas dos outros. Foi isso que eles fizeram. E eles estavam ali e foram lá para a igreja de Antioquia ver se conseguia, de alguma forma, deturpar aqueles irmãos. E aqui é interessante porque diz justamente que eles estavam transtornando a mente dos irmãos. Eles estavam causando um dano profundo naquele povo. Uma igreja que estava sendo induzida por falsos líderes que tinham uma péssima base teológica, uma péssima base doutrinária de compreensão da Escritura, a caírem no erro. Perceba, irmão, o grande perigo que existe em uma igreja que não tem solidez bíblica, que não tem solidez doutrinária. O grande perigo que existe quando a gente não é conduzido por uma boa interpretação da Escritura. Aqueles irmãos estavam tendo a mente transtornada. O legalismo, ele produz esse efeito. O legalismo transtorna a mente das pessoas. Quando a graça de Cristo deixa de ser o fundamento da salvação, e quando alguma coisa humana é acrescentada como requisito, a consciência cristã perde descanso. Em vez de segurança completa na obra do Senhor Jesus, surge ansiedade espiritual, surge dúvida, surge medo, surge angústia. É isso que o legalismo produz. Por isso a igreja em Jerusalém faz questão de deixar bem claro: olha, irmãos, esses falsos mestres foram enviados sem a nossa autorização. E aí o versículo 25 termina, né? Continua dizendo que pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo. Né? Aqui é o pleno acordo que eles fizeram diante da decisão em unanimidade, né? Em consenso harmonioso que eles tiveram lá no concílio. E é interessante. Olha o produto, vamos lembrar aqui o que aconteceu. O produto final da carta diz que pareceu-nos a nós em bom acordo, em unanimidade consensual. Isso não significa ausência de debates. Porque o que foi que aconteceu, que a gente viu? Grandes debates aconteceram lá, né? Anteriormente ali houve grande discussão. Mas o que ele está querendo nos mostrar, o que isso significa, é que após examinar aquela questão, à luz da palavra de Deus, à luz da obra do Senhor Deus na sua palavra, a igreja chega a uma convicção comum.
Então, os bons debates são aqueles que nos direcionam a uma compreensão comum e concreta da palavra de Deus. E essa é uma das marcas mais bonitas da obra do Espírito Santo na igreja. Ele conduz o povo de Deus à unidade. Ele conduz o povo de Deus a ser consensual naquilo que é verdadeiro na Escritura. Essa unidade, então, ela não é fruto de uniformidade, digamos assim, cultural, ou de padrões externos, ou vindo por uma pressão institucional. Mas a unidade, ela nasce quando a igreja se submete à revelação de Deus. Quando a igreja reconhece de modo coletivo a verdade do Evangelho. O versículo 26 acrescenta essa descrição bem significativa de Paulo e Barnabé, porque diz que eles eram homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eram homens que haviam colocado as suas vidas em riscos por causa do Evangelho. Eles enfrentaram todas as dificuldades possíveis, como nós já vimos. Mas eles sabiam na pele o que era defender a verdade do Evangelho. De modo que a defesa da graça, a defesa da doutrina, não é apenas um debate teológico, mas é uma realidade que é vivida na missão, no campo, no dia a dia, no seio da igreja. A verdade do Evangelho é uma verdade pela qual vale a pena viver e, se for possível, se for o caso, até morrer por ela. E assim, então, irmãos, nessa primeira parte do texto aqui, o que nós observamos é justamente essa verdade do Evangelho que gera unidade, que gera comunhão no meio do povo. Quando a boa doutrina ela é explicada, quando a boa doutrina ela é fundamentada na Escritura, ela vai gerar unidade. Quando a igreja discerne corretamente a graça de Cristo, quando ela rejeita acréscimos humanos e se submete à palavra de Deus, a unidade ela surge. A unidade deixa de ser um esforço artificial, onde a gente quer provocar uma comunhão simplesmente por meio de eventos. E a unidade se torna um fruto natural da verdade bíblica, que surge, que floresce no meio do povo. É isso que o Evangelho faz, é isso que a boa doutrina faz. Assim, então, nós percebemos isso aqui. A boa doutrina gera comunhão, a boa doutrina gera boa unidade. Mas lê comigo a partir do versículo 26. O versículo 26 termina dizendo sobre Paulo e Barnabé, que estes homens têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus, e o 27 diz o seguinte: portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue de carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem estas coisas, farão bem. Passem bem, passem bem. Terminando aqui a carta. Essa é a segunda parte da carta que traz a decisão para aqueles irmãos. Essa decisão, ela precisava ser comunicada com clareza. O que nós podemos perceber aqui é que a doutrina, fundamentada na Escritura, a boa teologia, ela produz unidade. E a doutrina, bem defendida, ela precisa ser comunicada com clareza. Ela precisa ser comunicada com clareza. Quando ela é comunicada com clareza, o que ela vai produzir é a preservação da pureza do Evangelho. Discernir corretamente é algo muito bom, é essencial, mas algo também importante é transmitir a verdade do Evangelho de maneira fiel, de maneira inequívoca. Eles tinham muita clareza do que era a decisão final e do que era aquilo que correspondia ao Evangelho. Mas isso precisava ser comunicado. Não adiantava de nada eles terem consciência daquilo que era correto, mas não saberem transmitir isso de modo adequado. Porque essa transmissão de modo adequado é justamente, de modo claro, é justamente o que vai trazer e vai manter a pureza do Evangelho. A história da igreja aqui mostra que muitas crises espirituais, elas não surgem apenas por erro doutrinário. Não. Muitas crises dentro da história da igreja, muitas dificuldades surgem por falta de clareza. Falta de clareza doutrinária. Quando a verdade ela não é comunicada de modo preciso, abre espaço para más interpretações e para interpretações distorcidas, o que gera as mais doentias e perversas distorções do Evangelho que você pode pensar e que existem em nosso meio.
É exatamente por isso que a igreja em Jerusalém aqui não apenas toma a decisão, mas formaliza essa decisão e cuida para comunicar ela de modo claro para as igrejas gentílicas ali. Por Paulo e Barnabé, nós entendemos aqui que a doutrina cristã não nasce justamente dessa, digamos assim, dessa abstração acadêmica, né? A doutrina cristã, a boa teologia, ela não vai nascer apenas pelos grandes homens de Deus, pelos grandes homens e mulheres de Deus que estão sentados nas suas mesas, em seus escritórios, se debruçando sobre os livros. Eles são fundamentais, eles são importantes. Mas a boa teologia, a boa doutrina de Deus, ela vem também e ela se concretiza de modo claro quando ela é vivida na prática, quando ela é vivida no meio da igreja. Quando, no contexto da vida, no contexto da missão da igreja, nós enxergamos aquelas verdades centrais sendo aplicadas e sendo assim comunicadas de modo claro. Aqueles que haviam visto o evangelho, e é isso que caracteriza aqui Paulo e Barnabé, eles arriscaram a vida pelo nome do Senhor Jesus. Eles viram o evangelho, eles tinham consciência, eles sabiam da verdade do evangelho, mas eles transformavam e comprometeram as suas vidas para proteger essa verdade, sem qualquer distorção, sem qualquer fuga do caminho daquilo que é verdadeiro. E o versículo 27 diz que estes homens foram enviados juntos com Judas e Silas. E Judas e Silas pessoalmente lhe diria estas coisas. E como nós vimos aqui, a igreja, ela não confia apenas na comunicação escrita, mas ela manda também outros dois para testificarem de boca própria aquilo. Pense nisso. O que eles queriam era deixar bem claro para aqueles irmãos de Antioquia. Essa é a nossa decisão. É isso que nós entendemos como sendo a defesa da verdade do Evangelho. Envia aqui testemunhas vivas dessa decisão. Judas e Silas aqui funcionam como essa garantia de fidelidade da mensagem. A verdade do Evangelho, ela precisa ser transmitida de maneira confiável. Isso é um desafio para nós, irmãos, porque muitas vezes nós podemos ser tentados a transmitir a verdade do Evangelho de maneira maleável. Dependendo do contexto, da situação, a gente quer então malear o Evangelho e assim distorcer o Evangelho para não desagradar as pessoas. Mas o que nós observamos aqui é que isso precisa ser transmitido com clareza. A boa doutrina precisa ter clareza na mente das pessoas. E aí, o versículo 28, ele tem uma das declarações mais bonitas sobre a maturidade de discernimento que a igreja do Novo Testamento tem. Ele diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós também. A igreja, ela não vê a sua decisão como sendo uma decisão meramente humana, mas reconhece que no processo do discernimento era o Espírito Santo que estava conduzindo o povo a chegar àquela decisão. Eles entendem que não era eles. Porque se fosse por eles unicamente, irmãos, aonde é que eles estariam ainda? Lá na igreja de Jerusalém, levantando voz um contra o outro, talvez até no murro, se assim fosse por eles. Mas eles reconhecem que é a ação do Espírito Santo fazendo isso. Isso aqui não significa que do nada eles estavam lá e veio uma abstração mística, uma luz, e eles entenderam a verdade. Não, não é isso. Não é que eles receberam uma nova revelação à parte da Escritura. Pelo contrário, aqui é justamente o reconhecimento de que o Espírito Santo está atuando na igreja, conduzindo a igreja a compreender corretamente aquilo que Deus tinha manifestado na sua palavra. O Espírito Santo, ele não substitui a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai substituir a palavra de Deus. Pelo contrário, a ação do Espírito Santo é trazer iluminação sobre a palavra. Ele ilumina a igreja para compreender e aplicar a palavra de modo correto. É isso que o Espírito Santo faz. E muitos aí querem a ação do Espírito Santo sem palavra. Mas não tem como. A ação verdadeira do Espírito Santo é justamente conduzir o povo à Bíblia. E aqui nós vemos um modelo saudável de liderança espiritual sendo exercida por estes irmãos. Uma autoridade que é exercida em dependência do Espírito, em submissão à verdade do Evangelho, em busca por defender a convicção daquilo que vem do Evangelho. E é isso que nós observamos. Uma igreja que compreende, que é conduzida pelo Espírito Santo.
E em seguida a carta apresenta o conteúdo da decisão, né? Não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais. Aqui é bem significativo o que Lucas nos escreve. Depois de todo esse debate sobre a circuncisão, sobre a lei, depois de toda essa cisão, essa tensão ali, a igreja afirma de modo claro essa verdade. Nenhum jugo adicional será colocado sobre os gentios como condição de salvação. Nada vai ser adicionado como sendo condição de salvação. Não existe nada que salva além da graça do Senhor Jesus, além da obra completa de Jesus na cruz. E aqui ecoa diretamente aquilo que Paulo já tinha dito anteriormente. A salvação não vem por observância da lei. A salvação vem pela graça do Senhor Jesus. E aqui se preserva a pureza do Evangelho. A igreja rejeita qualquer tentativa de transformar práticas religiosas, de transformar práticas até piedosas nesse sentido, em requisitos para justificação diante de Deus. Mas o texto aqui diz que não é isso. Não existe nada que venha então a substituir a obra do Senhor Jesus. Não existe nada que possa ser imposto sobre aqueles irmãos para que eles assim venham a ser considerados povo de Deus, participantes da mesma aliança que os judeus. Isso não pode existir. No entanto, como até nós vimos no texto passado, o texto aqui nos traz 4 orientações práticas que aqueles irmãos deveriam desenvolver. Abster-se de coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, né? E da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Essas instruções aqui, elas precisam ser compreendidas, como nós vimos, corretamente dentro do contexto onde está inserido. Porque, à primeira vista, nós podemos olhar e dizer, oxente, eles estão lutando contra o legalismo e agora a igreja voltando a impor regras legais sobre os crentes ali, gentios. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Essas orientações aqui não são apresentadas para eles como condições para a salvação, mas são apresentadas como princípios. São princípios pastorais para a vida em comunidade, visando a santidade do povo, visando a unidade do povo. Ninguém é salvo por praticar estas coisas, por preservar estas coisas. Mas a pessoa demonstra unidade e demonstra santidade ao buscar agir assim, de algo que Deus já fez na sua vida. Essa é a raiz de toda a teologia que Paulo vai construir em suas epístolas. Não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para viver as boas obras. E é isso que eles estão instruindo aqui. Nada mais além disso. No mundo antigo, então, muitas refeições estavam associadas a rituais pagãos. E, de modo que comer carne sacrificada a ídolos, o que era quase impossível você não encontrar carne sacrificada a ídolos ali, que era muito comum, podia ser interpretado, principalmente pelos judeus daquelas igrejas, como se aquelas pessoas estivessem participando do culto idólatra junto com os outros, né? Mas não era. Às vezes eles só compraram da carne ou então receberam aquela carne e iam comer. Porque a gente sabe, né? Que comer ou não comer da carne não vai fazer diferença nenhuma. É o que Paulo mesmo vai dizer lá em Coríntios. Não vai fazer diferença. Mas aí, o que Paulo está orientando os irmãos ali, o que a igreja em Jerusalém está orientando os irmãos ali, pelos líderes, né? É justamente que eles venham justamente a se abster disso para preservar a unidade do corpo. Além disso, práticas alimentares envolvendo sangue ou animais sufocados eram profundamente ofensivos para o povo judeu. E quando tudo isso fosse colocado na mesma mesa, ao invés de unidade, ia gerar o quê? Confusão. A briga ia estar certa nesse sentido. A igreja primitiva estava lidando com uma situação que era completamente nova, né? A situação aqui é bem particular e bem própria desse tempo. Judeus e gentios agora precisam participar da mesma mesa, da mesma comunidade de fé. E isso levanta questões práticas grandiosíssimas sobre como eles deveriam agir para que isso acontecesse. Para preservar a boa convivência, a comunhão, mas acima de tudo, o bom testemunho diante das pessoas que estavam fora da igreja. As orientações de Tiago, aqui dos apóstolos, funcionam justamente como esse arranjo pastoral mesmo, para preservar a unidade da igreja, para que eles não fossem motivo de escândalo e discórdia e escárnio das pessoas, mas fossem um exemplo. Olha ali, judeus e gentios sentando na mesma mesa e partilhando juntos da mesma comunhão. E aí, como muitos estudiosos observam,
Essas recomendações estavam ligadas especialmente ao caráter da, como nós falamos, comensalidade. A possibilidade de judeus e gentios agora compartilharem a mesma mesa sem escândalo, sem dificuldades. De modo que os judeus estivessem ali e abrissem mão dos irmãos gentios serem circuncidados ou não, né? Mas participassem da mesma mesa, independente disso. Assim também como os gentios estivessem ali e abrissem mão de carnes que fossem compradas em lugares de rituais, de ídolos, ou carnes que fossem feitas com o próprio sangue do animal, pela comunhão ali dos irmãos, para também não ofender aqueles que eram judeus. Assim, judeus e gentios, né, eles poderiam comer juntos. Porque se judeus e gentios não pudessem comer juntos na mesma mesa, a própria comunhão da igreja ficaria comprometida. E a unidade e a beleza do evangelho ficaria comprometida. De modo que eles são orientados aqui, os gentios, a se afastarem destas práticas que estavam fortemente associadas à idolatria e ao mundo pagão deles. Não como uma condição para eles serem salvos, essa é a questão, mas como uma expressão de amor, de sensibilidade à comunidade e de busca por santidade cada vez mais próxima ali. De modo, irmãos, que isso aqui está muito alinhado com aquilo que Paulo vai ensinar em Romanos 14, em 1 Coríntios capítulo 8 até o versículo 10, onde ele vai explicar que a liberdade cristã ela precisa ser exercida no critério do amor ao próximo. A liberdade não é egoísmo espiritual, mas ela é orientada para edificar a igreja. Porque, irmãos, eles estavam nesse momento ainda de se conhecer, digamos assim. Acho que descarregou. Descarregou. Obrigado. Eles estavam ainda no momento ali de se conhecerem, de entenderem como aquilo ia funcionar. E nesse processo era necessário haver concessões para que assim as coisas pudessem caminhar em paz. Portanto, a decisão do concílio aqui preserva dois princípios fundamentais. Primeiro, a pureza do evangelho. Acima de tudo, estamos conscientes e firmes de que a boa doutrina defende que nós somos salvos unicamente pela graça de Deus, e não por critérios de circuncisão ou de qualquer outra coisa. Mas, segundo também, preserva a unidade da igreja. Oferece aos irmãos condições práticas, conselhos práticos, de orientação para que haja uma boa convivência, mesmo com povos de culturas tão diferentes e tão distintas. Eu fico pensando se fôssemos nós sentando na mesa de uma cultura talvez tão diferente da nossa, né? Talvez nós achássemos estranho. Eu nunca tive essa experiência de estar numa cultura tão distinta, né? Mas talvez alguém aqui já teve, né? Os meninos já foram lá na África, né? E tudo. E você sentar na mesa de uma cultura tão distinta vai causar um certo choque e tudo. E o que estava acontecendo aqui era que ninguém queria ceder de nada. E cada um queria puxar a sardinha só para a sua cultura. E aí, nesse sentido, a comunhão não tinha como acontecer. E eles estão dizendo, os irmãos, vamos preservar a pureza do evangelho. E vamos preservar a unidade. Vamos abrir mão daquilo que não é essencial, para que a verdade do evangelho sobressaia sobre nós. Essa é a ideia. De modo, então, que, de um lado, nós precisamos permanecer vigilantes, para não cairmos no legalismo e assim deixarmos de lado o evangelho da graça. Mas, por outro lado também, nós precisamos lembrar que a graça de Deus nos chama a não viver de modo individualista, pensando apenas em nós mesmos e indiferente ao próximo. Mas a graça de Deus nos chama a uma liberdade em Cristo que nos conduz a promovermos a santidade do corpo, a unidade do corpo do Senhor Jesus. E o bom testemunho da igreja. Portanto, nós aprendemos aqui que a boa doutrina, ela precisa ser defendida com clareza para preservar a pureza do evangelho. A graça que nos salva nos ensina a viver juntos como um só povo para o louvor e para a glória de Deus. Mas por último, leia comigo a partir do versículo 30. Ele diz o seguinte: os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que também eram profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que
Os irmãos deixaram que voltassem em paz os que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Que beleza, né? Nós temos aqui o encerramento de toda essa tensão, a verdade do Evangelho, a boa doutrina, o bom ensino teológico. Ele produz unidade, né? Faz com que a igreja seja unida. Ele preserva a pureza do Evangelho, transmitido com clareza. Mas ele também produz alegria no seio da igreja. Ele produz alegria no meio do povo. Quando o ensino da Escritura permeia a igreja é alegre, a igreja é vibrante. Depois de todo esse processo que nós acompanhamos desde o começo, Lucas agora nos conduz ao resultado final dele. Final decisivo aqui dessa história. O resultado final é alegria, é consolo, é fortalecimento espiritual. Os que foram enviados para Antioquia reuniram a comunidade e entregaram para eles a carta. Antioquia é o lugar onde tudo tinha começado, né? Foi ali que alguns mestres vindos da Judéia haviam perturbado, né, transtornado a mente dos irmãos, querendo colocar sobre eles condições de que a circuncisão era essencial para a salvação. Aquela comunidade, então, formada por judeus e gentios convertidos, né, estava muito abalada. Eles estavam divididos. Imagina aí uma igreja, né, que vinha pulsante de alegria, crescendo, e do nada um monte de gente chega e começa a perturbar, ensinar falsos líderes, querendo destruir, dividir o povo. A igreja estava assim, certa, estava passando por uma dificuldade muito difícil. Os irmãos ali estavam tristes mesmo pela situação que estava acontecendo. Se a circuncisão fosse realmente necessária, isso significava que muitos daqueles que estavam ali, a maioria dos que estavam ali na igreja de Antioquia, não podiam ser vistos como povo de Deus. E eles olhavam, como assim Jesus nos salva e eu não posso ser filho de Deus, eu não posso ser povo de Deus? A própria segurança espiritual deles estava em questão. Mas aí quando os mensageiros chegam, reúnem a igreja para ler a carta, e eles leem a carta, eu imagino a expectativa deles, né? E aí, o que foi que aconteceu lá, né? Será que foi que decidiram? E aquela comunidade aguardando a resposta, e o versículo 31 diz que quando leram, eles ficaram muito alegres pelo consolo que eles receberam. A palavra traduzida aqui como consolo, ela também pode ser traduzida como encorajamento, como fortalecimento que eles receberam. É alívio, alívio profundo da alma. Aqueles que antes haviam causado confusão, perturbação, agora é substituído por uma segurança espiritual. E aqui é justamente isso. A verdade bíblica, a boa doutrina, ela produz alegria, ela produz segurança. O legalismo ele sempre vai gerar peso, ansiedade, insegurança espiritual. Quando a aceitação diante de Deus depende do nosso desempenho, a consciência ela nunca vai encontrar descanso. Sempre vai haver dúvida se nós fizemos o suficiente, se nós obedecemos o bastante, se nós realmente somos aceitos diante de Deus. Mas quando o evangelho da graça ele é proclamado com clareza, quando a boa doutrina é ensinada, acontece algo que muda no coração do homem. A certeza da obra de Cristo, completa na cruz, produz consolo, produz alívio para a alma. Porque o jugo pesado de querer se auto-justificar é removido. E agora o coração descansa na suficiência da cruz do Senhor Jesus. A carta então confirma aquilo que o Espírito já estava fazendo no meio do povo de Antioquia. Os gentios, eles são plenamente aceitos como povo de Deus, assim como os judeus, porque agora o que divide não é mais a lei, mas agora o centro de tudo é a obra do Senhor Jesus. De ambos Deus faz um povo, uma só família. E aí então isso traz clareza. Nasce segurança teológica do Evangelho. A alegria aqui não é superficial, não é emocionalmente momentânea, mas é profunda. E aí, irmãos, nós entendemos uma coisa. Muitas vezes, não, teologia, né, doutrina, isso é essa coisa para o pastor, para quem está ali. Mas não é, irmãos, é para toda a igreja. Toda a igreja precisa ter segurança doutrinária.
Se alguém chegasse hoje para você e perguntasse, quem é Jesus? O que você responderia? Se alguém chegasse hoje para você e perguntasse, o que é o Evangelho? Você diria o quê? É ir para a igreja? Todos nós, todo crente precisa ter segurança doutrinária. Todo crente precisa entender a Bíblia. Todo crente precisa compreender a verdade do Evangelho. Segurança doutrinária traz alegria. Segurança doutrinária traz entendimento, traz bom discernimento e não confusão. Isso aqui é algo muito importante, irmãos, porque muitas vezes nós nos acostumamos a uma vida religiosa e nós nos esquecemos de compreender as verdades básicas da Escritura. De modo que, se nós formos questionados sobre o básico do Evangelho, nós não vamos saber responder. E o que é que Pedro nos ensina? Que nós temos que estar preparados para dar razão a todos aqueles que pedirem razão da nossa fé. Se alguém chegar para você e perguntar, e aí, mas o que é que você crê? O que é que você entende da Bíblia? O que é que você entende sobre Jesus? O que é que você entende sobre o Evangelho? Você sabe responder? Você sabe explicar? É segurança teológica do Evangelho que nós precisamos ter. E o versículo 32 diz que Judas e Silas eles eram profetas. E eles consolaram os irmãos com muito conselho e fortalecimento. Ou seja, a carta tinha trazido clareza doutrinária, mas o ministério da palavra continuava na vida daquela igreja. Judas e Silas aqui são descritos como profetas. Eles não apenas entregam a mensagem, mas eles então exortam, fortalecem e aplicam essa palavra na vida dos irmãos. Isso nos mostra então que a consolidação da igreja não acontece apenas por meio daquelas decisões doutrinárias, mas a consolidação da igreja acontece pelo ministério contínuo da palavra. A palavra nunca pode nos deixar. Esse ministério da palavra precisa ser contínuo e constante. A igreja precisa ter clareza doutrinária e precisa viver isso por meio do cuidado da palavra, do cuidado amoroso, dos bons conselhos. Lucas usa aqui duas palavras muito interessantes. Ele coloca que eles consolaram e fortaleceram. Ou seja, a primeira, consolo, traz encorajamento espiritual para os irmãos. E fortaleceram, ou seja, ensinaram a solidez da Escritura, consolidaram a fé daqueles irmãos. E nós observamos isso aqui. E esse resultado aqui é justamente a igreja crescendo ainda mais, se tornando espiritualmente mais forte. E aí, o versículo 33 nos diz que depois de algum tempo, Judas e Silas eles foram despedidos em paz, né? Eles voltaram para a igreja deles, em Jerusalém. E essa despedida revela justamente que a missão foi um sucesso, né? Em paz. Aquilo que começou com confusão termina em paz. Termina em paz. Alguns manuscritos antigos acrescentam a ideia de que Silas decidiu permanecer em Antioquia, como diz aí no versículo, o que prepara justamente o cenário para o que vai acontecer depois, né? Que é justamente o início da próxima viagem missionária de Paulo, que nós vamos descobrir nos próximos estudos, né? Mas aqui, finalmente, o versículo 35 conclui dizendo que Paulo e Barnabé, eles permaneceram em Antioquia, ensinando a palavra e pregando, né? Juntamente com outros. Ou seja, a palavra continua, não para não. A pregação continua, não para não. É a continuação do ensino da palavra. E termina assim, porque é justamente isso. E é isso que a igreja deve continuar fazendo e vai fazer. E é isso que nós fazemos hoje, vamos continuar fazendo. Pregando a palavra, pregando o evangelho, pregando boa doutrina, buscando mais compreensão teológica das verdades bíblicas. Isso mostra que a vida da igreja, ela não gira em torno de crises doutrinárias, mas ela gira em torno de uma proclamação contínua do evangelho, da verdade da Escritura. A igreja ela permanece ensinando, ela permanece pregando e com isso ela continua fiel à sua missão, que é formar novos discípulos do Senhor Jesus. E essa é uma das marcas mais bonitas da igreja primitiva, porque todas as vezes que a gente observa isso, sempre que começa uma tensão, uma dificuldade, a igreja começa e termina sempre pregando a palavra de Deus. Para nós hoje, então, nós podemos trazer aqui algumas aplicações bem relevantes para nós. Eu quero trazer 3 aplicações para nós. Primeiro, esse texto nos lembra que a verdade do Evangelho ela produz alegria espiritual genuína. A boa doutrina, a boa teologia,
ela produz alegria genuína na vida do crente. Igrejas onde o evangelho é proclamado com clareza. Igrejas onde o ensino é sólido, o ensino bíblico é proclamado. Elas tendem a ser comunidades marcadas por alegria, por consolo, por segurança, por gratidão a Deus. O evangelho produz alegria genuína. Mas também nós aprendemos aqui que a saúde da igreja, para que ela seja saudável e continue saudável, depende da pregação contínua do ensino da palavra. É um ministério que não pode parar. A clareza doutrinária ela precisa ser acompanhada de discipulado, de exortação, de fortalecimento espiritual, e esse ministério é contínuo. O evangelho não pode parar de ser ensinado na igreja. Mas também aqui nós aprendemos que a verdadeira unidade da igreja ela não nasce de compromissos superficiais, não nasce pelo silêncio diante de questões difíceis ou de dificuldades que nós temos que tratar. A verdadeira unidade nasce quando a verdade do evangelho ela é aplicada de modo claro à vida das pessoas, à vida da comunidade. Quando a graça ela é proclamada de modo fiel, algo extraordinário acontece. O peso da religiosidade se vai, sabe? Baseado em méritos, desaparece. E o coração ele encontra descanso no Senhor Jesus. Ele encontra consolo no Senhor Jesus. Isso faz com que a igreja seja fortalecida. Que nós venhamos assim, irmãos, a viver a graça de Cristo. Que nós venhamos a preservar a pureza do Evangelho. Que nós venhamos a experimentar essa alegria profunda que vem do Evangelho do Senhor Jesus. Atos 15, que nós estudamos durante esses 3 últimos domingos, né? Termina nos mostrando justamente que o Evangelho ele não vai produzir divisão quando ele é compreendido de modo claro. O Evangelho, quando ele é vivido e compreendido com clareza na igreja, ele não vai produzir divisão. Quando a igreja está centrada no Evangelho, quando a igreja tem boa doutrina, tem bom ensino, a igreja não vai desfrutar de divisão. O que pode acontecer? Pode acontecer que pessoas que não estejam alinhadas com o bom ensino e com o bom evangelho, elas saiam porque não se comunicam, não se enquadram, não entendem a verdade. Mas a igreja ela continua firme quando ela está unida no evangelho, unida no bom ensino. Quando a graça ela é preservada, quando a graça ela é defendida, o coração ele vai encontrar consolo, descanso, e o povo de Deus vai ser unido porque todos estão visando a mesma coisa, porque todos estão olhando para Jesus e porque assim todos estão unidos na mesma esperança, que é o Senhor Jesus. Porque no fim a verdadeira unidade, ela não nasce porque nós temos gostos e opiniões semelhantes. Mas a verdadeira unidade vai nascer porque todos nós fomos salvos pela mesma graça e pelo mesmo Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, então, nos conduza a isso, né? A compreendermos cada vez mais a verdade do Evangelho, a nos esmerarmos cada vez mais na boa doutrina, para que assim venhamos a ser cada vez mais um povo unido, um povo que preserva a pureza do Evangelho e também um povo alegre, né? É tão triste você vai na igreja, você visita. Não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive essa experiência. Você chegar na igreja para visitar, quando você chega, você diz: nossa, coisa morta, né? Apática, uma coisa assim. Parece que esse povo mesmo defende que o evangelho salva. A boa doutrina traz alegria. E nós precisamos preservar isso, sabe? Tem muita gente aqui. Eu creio que tem muita gente aqui que precisa da alegria do Evangelho e que Deus quer nos usar para alcançá-los. Que o Senhor nos use para isso. Senhor, nós te agradecemos pela verdade do Evangelho que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos dá entendimento através do Espírito Santo. Obrigado, ó Pai, pela clareza que nós podemos ter através da Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a perseverarmos firmes e a preservarmos com amor e fidelidade o ensino que vem do Teu Evangelho. Nos dá a boa doutrina, nos dá bom ensino, nos dá a boa compreensão da Escritura.
E tira, ó Pai, de nós tudo aquilo que redunda em mérito humano, mas nos conduz a tudo aquilo que nos direciona ao louvor e à glória do Teu nome. Como nós cantamos aqui, ó Deus, para a Tua glória e para o Teu louvor. É isso que nós proclamamos. É isso que nós, como Teu povo, nos reunimos com fervor para Te adorar. Nos ajuda a compreender, ó Deus, o sacrifício do Senhor Jesus. E através disso, ó Deus, termos alegria. Alegria verdadeira. Que essa igreja seja uma igreja alegre, uma igreja pulsante. Uma igreja, ó Deus, que verdadeiramente transmite através do seu viver, que foi salvo pelo Senhor do Senhor e pelo Rei dos Reis, pelo Criador dos céus e da terra. Uma igreja, ó Deus, que pertence ao dono de todas as coisas. Nos dá a clareza do Evangelho, para que possamos viver alegremente o Evangelho. E assim, ó Deus, que possamos perseverar de modo contínuo no ministério da palavra, aprendendo, absorvendo, compreendendo e ensinando com clareza a verdade que vem da Escritura. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.